Nosso devocional, o Tempo com o Pai, está começando. E para você hoje que sente que está com a sua fé enfraquecida, já não vê muita esperança nas coisas que você vai fazer e está um pouco desanimado, você precisa ficar nesse devocional, porque hoje eu vou trazer aqui uma fórmula mágica para você melhorar a sua fé. Você crê nisso? Então já se inscreve nesse canal, compartilha aí no grupo da sua igreja, no grupo da sua família e vamos exercitar a nossa fé. Assim como nós fazemos quando queremos melhorar a nossa musculatura, nós precisamos ir para a academia. A nossa fé também tem como nós fazermos com que ela cresça. E nós vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor e o que Deus quer. Você sabia que para nós mantermos constantes, fortes, corajosos, nós precisamos exercitar a nossa fé? E esse é o meu convite de hoje aqui no nosso devocional Tempo com o Pai. E antes de começarmos, vamos orar a Deus para que Ele esteja nesse momento junto com a gente. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor tem guardado a nossa vida. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. E como que nós fazemos isso, gente? Como é feito esse exercício da fé? E aí você vai parar e vai pensar assim, eu não preciso exercitar minha fé, porque eu tenho orado no almoço, orado na janta, eu tenho me aproximado de Deus, mesmo assim as coisas não andam bem para mim. Isso significa que a sua fé ainda está precisando ser exercitada, porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que no mundo haverá as aflições, mas nós temos a convicção de que Deus está com a gente. Então vamos pensar como pode a nossa fé crescer. A palavra do Senhor vai dizer que existe pequena fé, pouca fé e muita fé. E nós precisamos entender como isso funciona na nossa vida também. Por que é que nós precisamos exercitar a nossa fé? Lá em Mateus, quando a gente lê, no capítulo 17, o versículo 20, vai dizer assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mesmo que a nossa fé seja pequena, nós precisamos exercitá-la. Exercitá-la de que forma? Se mesmo do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas, mas isso só acontece se ela estiver firmada em Deus. Aonde é que está firmada a sua fé? Você tem fé que as coisas irão mudar, melhorar na sua vida, mas ela está firmada em Deus? Porque mesmo que seja do tamanho de uma mostarda, se estiver firmada em Deus, ela vai acontecer. Mas geralmente está firmada onde? Na força do nosso braço. Depende do que, se o dia está animado, se você está animado, então você tem fé. E o que a palavra do Senhor nos traz aqui não é sobre o tamanho da fé, mas é sobre aonde está firmada a nossa fé. Se a gente realmente quer que a nossa fé seja fortalecida em Deus, a gente precisa de foco e de sinceridade. Para quê? Para que foco? Porque muitas vezes nós oramos e é através da nossa oração e da leitura da palavra que a nossa fé cresce, que a nossa fé se desenvolve. Muitas vezes nós oramos no automático, nós criamos pequenos rituais durante o nosso dia. Vamos orar pela comida. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. Em nome de Jesus, amém. A gente cria alguns rituais, inclusive eu quase criei um ritual aqui, vocês não perceberam, mas os meus devocionais estavam sendo quase um ritual pela manhã, muito mais automático, e isso me fez refletir que eu estava fazendo o quê? Quase
sabe? Automatizando as coisas. E nós precisamos monitorar o nosso dia a dia e a forma como nós agimos com Deus. Porque não pode ser automático, porque ele tem que ser focado e sincero. A nossa oração precisa ser focada e sincera. E quando nós lemos a palavra do Senhor, que se encontra lá em Romanos no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer assim sobre a fé. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aqui a gente já está dando spoilers aí de como é que nós precisamos aumentar, como fazemos para que a nossa fé seja firmada em Deus, firmada em Cristo, e que a gente possa exercitar a nossa fé. Então, nós precisamos o quê? Sinceridade na hora da oração. A oração constante, mas não automática. Você fala assim, como é que ora, Kelly? Orar, gente, orar nada mais é do que você conversar com Deus todo o tempo. Você não precisa estar de joelhos trancados dentro de um quarto. Isso é muito importante. A intimidade com o Pai vem dessa forma. Mas no seu dia a dia, orar, conversar com Deus com sinceridade, focada na resposta dele. E não de forma automatizada. Nós não somos o ChatGPT que manda a mensaginha ali para Deus e pronto. Não, nós precisamos ter mais sinceridade na nossa oração. Outra coisa, para a gente aumentar a nossa fé, nós precisamos praticá-la. Qual foi a última vez que você deu um passo de fé na sua vida, crendo que Deus estará à frente de todas as coisas? Não um passo de fé que você consegue controlar todas as coisas. Passo de fé firmada em Deus. Isso vai aumentar a sua fé. Permanecer firme nas provações é muito importante. As coisas que saem da nossa boca é muito importante. Nós podemos conhecer o outro só pelo que ele fala, no momento de provação. E nós podemos nos conhecer também no momento de provação. No momento que você está pressionado, seja num problema na sua vida, um problema na sua casa, seja um problema financeiro, quais são as palavras que saem da sua boca? Nós precisamos aprender a repreender nós mesmos. Quando nós falamos assim, as coisas estão muito difíceis para mim. Cara, repreende isso. Tem gente que gosta muito de se queixar, então, as coisas estão muito difíceis para mim. Mas eu creio que o meu Deus já tem trazido provisão para minha vida. Já repreenda essa frase que vem quase que automática, mas que leva como verdade para a tua vida. Nós precisamos entender que nós temos um poder vindo de Deus, que é o poder da nossa palavra. E que nós precisamos cuidar quais são as palavras que saem da nossa boca. Como que nós podemos nos conhecer e conhecer as outras pessoas? As outras pessoas que se elas têm fé ou não. Simplesmente pelo fato delas só saberem se queixar e que nada dá certo, e que tá doente, e que tá sem dinheiro, e parece que há quase uma disputa ali para ver quem que tá pior, né? Nós podemos conhecer a fé dessa pessoa através do que ela fala. E você também tem que se policiar e conhecer quem é você de fato através das palavras que saem da sua boca. Se você não consegue ver um futuro extraordinário, a presença do Senhor na sua vida, você precisa exercitar com oração constante, sinceridade e foco em Deus. Aonde é que você está colocando a sua fé? Começar a dar os pequenos passos de fé. E esses pequenos passos de fé só perante a palavra do Senhor, sobre a palavra do Senhor, e permanecer firme nas provações. Essas são um passo a passo aí para você aumentar a sua fé. Lembrando que, como nós lemos lá em Mateus 17:20, que Jesus fala sobre, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas, se ela estiver firmada em Cristo Jesus e não na força do seu braço. Nós precisamos entender que visualizar os seus sonhos, planejar o seu futuro, ter fé que aquilo vai acontecer, essa fé não pode estar firmada em você mesmo. Ela precisa estar firmada em Cristo Jesus.
aí sim, mesmo que seja do tamanho de uma mostarda, irá funcionar, porque Deus é conosco. Nós precisamos crer que Ele está trabalhando em nossas vidas e não depende da nossa. Tem uma passagem que fala assim, se você se preocupa com tantas coisas e será que você conseguiria acrescentar um dia sequer na sua vida? Se não for Deus, não adianta. Você precisa fortalecer sim a sua fé, você precisa orar, meditar, conversar com Deus, ser sincero, focado na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque aqui como nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então tem que ter tudo isso, tem que ter o passo de fé, mas o principal, entender que a sua fé deve estar firmada em Deus, porque aí sim as coisas irão acontecer na sua vida. Amém? Feche seus olhos e vamos orar por esse dia, que esse dia seja um dia extraordinário, cheio de passos de fé e que você possa crer que Deus tem cuidado de todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, honrar e glorificar o seu santo nome, ó Deus. Nós queremos que a nossa fé esteja, assim, firmada no Senhor e que nós possamos todos os dias crer e falar do Senhor para as pessoas, para que elas também possam viver o extraordinário do Senhor, para que elas também possam ter a convicção que os nossos dias já foram escritos pelo Senhor e que o Senhor é um Pai amado, um Pai que nos cuida, um Pai zeloso, um Pai que nos ensina e que nós podemos ter a certeza que não importa as provações que nós temos diante dos nossos olhos, que o Senhor é o Senhor do impossível, que o Senhor é o Senhor do milagre, que o Senhor é o Todo-Poderoso e que não existe provação, não existe problema maior que o Senhor. O Senhor é e sempre será o maior de todos, é o Todo-Poderoso que nos cuida, que nos guarda, que nós podemos crer que a nossa fé firmada em Ti, ó Deus, é tudo que nós precisamos. Abençoa, Deus, cada um que está nesse devocional. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família, ó Deus. Restaura, Senhor, a vida das pessoas que estão nesse momento aqui comigo. Pai, restaura o casamento delas, a vida financeira delas, ó Deus. Esteja abrindo os olhos espirituais, dando direção, dando estratégias para que elas possam melhorar como pessoa, como família, como líderes, ó Deus. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, esteja conosco todos os dias. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Estaremos de novo amanhã.